Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para fazer a resenha de mais um livro do Harlan Coben, Cilada. Um livro muito bom, aqueles que você não consegue largar, sabe? Como todos do Coben. Aguardem aí, já já. Primeiro eu queria contar para vocês, acho que eu já contei em outros vídeos, mas algum pode ser que você está vendo pela primeira vez. O meu pai, que já partiu, infelizmente, ele gostava muito desse autor, mas eu, naquela época, não ligava para ler, assim, eu gostava de Agatha. Agatha Christie para mim era o máximo e tal, não ligava para outros autores de suspense. E depois que ele se foi, eu herdei a biblioteca dele, né? E esse aqui eu comprei agora recente, ele não tinha esse, mas outros que eu já li aqui eram dele, acho que eu já comentei. E esse aqui, esse título me chamou muita atenção, Cilada, né? O que acontece? Nesse livro a gente tem um protagonista que se chama Dan Mercer, né? É um rapaz que ele é professor, né, de educação física, se não me engano. E ele, além disso, vocês sabem que em todo lugar, se passa nos Estados Unidos a história, né? Mas em todo lugar há esse problema entre os jovens, né? Problema de drogas, problemas de maus tratos, às vezes na família. E ele gostava de ajudar os alunos que tinham algum problema. Um belo dia, ele recebe um telefonema de uma menina dizendo que precisava da ajuda dele. Ele está um pouco atrapalhado, ele é um cara que ele é separado, a ex-esposa dele casou novamente e tem uma filha que ele às vezes toma conta para que ela possa sair à noite. Ele já tinha combinado com ela que ele ia ficar com a menina para ela, embora ele era apenas o padrinho. Aqueles casais que se dão bem mesmo depois de separado. Ou seja, era um cara do bem, tá? Ele é descrito assim no início, né? Bom, e aí ele falou, eu só preciso resolver um negócio com uma aluna, depois eu já vou aí para sua casa. Ele foi. Só que quando ele chega na tal casa que a menina deu o endereço para ele, que ele não conhecia, ele acha meio estranho, tudo muito quieto, vazio. Aí ele bate na porta e tal, a menina não atende, ele chama por ela e acaba entrando, a porta está entreaberta, ele entra, fica com medo que tenha acontecido alguma coisa com ela, porque essas meninas às vezes falavam em suicídio e tal. Aí, para surpresa dele, quem é que sai de lá de dentro? Uma apresentadora de programas, sabe esses programas Espreme e Sai Sangue? Então, e ela vem e fala, estamos aqui, não sei o que, o senhor Dan Mercer, sabe o nome dele e tudo, veio se encontrar com uma menina de 13 anos, sozinha, em casa. Aí ele é pego de surpresa, ele fala, mas espera aí, ela está falando ao vivo, joga aquela reportagem ao vivo. Mas o que está acontecendo aqui? O senhor é um pedófilo, não sei o que, você está completamente enganada. Não, eu sou um professor, eu me preocupo com os meus alunos e tal. Enfim, eu sei que ela armou essa cilada para ele de uma maneira, porque ela queria, ela era desses repórteres que caçam notícia, né? Ela queria noticiar. E, bem, aí vem a polícia, ela chama a polícia, é uma confusão danada. E essa menina não existe, né? Não tem menina nenhuma ali, tá? Foi tudo armação dela, foi uma cilada contra esse rapaz. Aí vão na casa dele, chega na casa dele, quando ele chega de volta, a casa dele tá revirada, levam um computador, levam um monte de coisa. Ele fala, eu não entendi, porque assim, não vão encontrar nada, porque eu não tenho nada. Ela havia plantado na casa dele, olha só, fotos de crianças sem roupa, vídeos salvos no computador dele, uma coisa horrível, sabe? Ele fica desolado, porque assim, ele tem vizinhos, ele é muito conhecido, e as pessoas
sabe, lá nos Estados Unidos principalmente, as pessoas ficam muito revoltadas, acreditam que seja um crime, e né? É um crime odioso você ser pedófilo, né? Ou você, de repente, até enganar crianças e tal, tirar foto das crianças nuas, coisas horríveis, né? Enfim, eu sei que ele vai preso, né? Mas, por exemplo, a ex-mulher dele não acredita nisso. Ela vai lá, ela conversa com ele, e vizinhos, muita gente não acredita. Mas os pais de alunos já começam a ficar meio em dúvida, né? Claro, você não ficaria? Uma reportagem dessa na TV, em rede nacional, tipo aqui no Brasil, vai para Globo, todo mundo fica assustado, né? Mas enfim, aí ele vai a julgamento e não há provas. O que acharam na casa dele não quer dizer que tenha sido ele, entendeu? Porque não há provas, não há pesquisa dele na internet através de sites pornográficos, não há absolutamente nada concreto, sabe? Inclusive há depoimentos a favor dele. Bom, a juíza o inocenta. Aí fica tudo bem, ele vai, mas ele não consegue mais, as pessoas não confiam mais nele, ele perde emprego, ele entra em depressão. Tudo por causa dessa Wendy, dessa moça que fez isso com ele, tá? O que acontece? Ao mesmo tempo, né, você vai acompanhando as duas histórias. Uma menina de, acho que 16 anos, se eu não me engano, a Hailey, ela desaparece. Uma bela noite, ela sai com as amigas, a mãe não percebe, sabe, o pessoal, né, meio descuidado, só vê que a cama dela não foi desfeita, mas acha que dormiu na casa de umas amigas e tal, e depois eles dão pela falta da menina. E aí, ao mesmo tempo, há essa história do pedófilo. Então, começam a culpar o Dan pelo desaparecimento dessa menina também. E um dos pais de aluno da escola, o filho, de uns tempos para cá, quis sair do time de hóquei, que eles falam, do nada, ele quis sair, e o pai apertou, ele falou que era não falou o que era, mas o pai achou que pudesse ser, agora que veio isso à baila contra o Dan, pudesse ser o professor. O pai fica revoltado, vai atrás do Dan, primeiro dá uma surra nele, terrível, tenebrosa, e o solta. O Dan nem se defende, ele fala que é um absurdo um negócio desse e tal, e ele pega o Dan e vai morar num trailer afastado da cidade, onde ninguém tenha contato com ele. Olha o que essa moça fez com a vida desse rapaz, entendeu? Os repórteres, os jornalistas têm que tomar muito cuidado com o que falam, né, e com o que produzem. Porque antes de falar, antes de acusar qualquer pessoa, você tem que ter provas concretas, não provas forjadas, né? Tem que tomar muito cuidado em todos os aspectos. Mas enfim, aí eu sei que esse pai vai ficando cada vez mais com raiva, e ele segue a Wendy, a jornalista, ela começa a pensar, meu Deus, se a juíza inocentou, o que eu fiz com a vida desse rapaz, né? Ninguém sabe, ele não tem antecedentes, era um cara bom, por que eu fui fazer isso, tal? Ela fica meio se sentindo culpada. E ela descobre onde ele está nesse tal trailer, agora não me lembro como que ela descobre, eu sei que ela vai até lá. Mas o pai daquele menino que está revoltado a segue. E quando ela está lá no trailer conversando com ele, esse pai desse menino entra com uma arma e atira no Dan, a queima-roupa e o mata. Olha só a situação. E sai correndo. Só que esse pai desse menino está com uma máscara. Aí a Wendy vai na polícia, chama a polícia na hora e fala, eu tenho certeza que é fulano de tal, devido à compleição física e tal, mas ela também não tem provas. E aí se desenrola toda a história do livro, gente. E a gente vai ficando naquela angústia, querendo saber se o Dan tinha culpa mesmo, se não. E ela vai descobrir uns amigos dele que estudaram com ele lá em Princeton, né? Eles se formaram em Princeton, eram todos formados, estudados.
E ela vai entrevistando um e outro, não para o jornal. Ah, esqueci de falar que ela acaba perdendo o emprego, tá? Porque as pessoas ficam contra ela, com razão. Como fazer isso? Será que um homem inocente foi morto por causa do programa dela? Olha, gente, vai se desenrolando a história. Ela também tem um filho, ela também começa a pensar no que poderia acontecer com o filho dela. E você vai vendo que ela, na verdade, ela não teve tão má intenção assim. Ela também foi meio que enrolada com as tais provas que ela achou na casa dele. E aí ela como jornalista, ela vai querer descobrir por que isso tudo. E na intuição dela, ela vê que tem algo a ver com esse grupo de rapazes, né, no tempo que ele era mais jovem, que se formaram na tal universidade. E ela vai a fundo revolver o passado, sabe? Ela entrevista pessoas, ela entrevista o reitor da universidade, cada um vai acrescentando um ponto na história. E aí é que você precisa ler o livro para entender o final. O Harlan Coben, ele escreve com muitas reviravoltas, né? Muitas reviravoltas, você nem imagina, é bem o estilo dele. Assim como alguns da Agatha Christie também, né? Alguns do Stephen King também, e assim vai. E aí, quando chega no final, você vai ver o que realmente era verdade e o que era mentira. Gostaram? A minha ideia é fazer com que vocês se interessem e leiam, tá certo? Eu gostei desse livro, mas eu gostei mais dos outros, do Coben, tá bom? Eu até já comentei lá no grupo de leitura. Os outros que a gente leu aqui, para mim, a meu ver, foram melhores, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, coloca um positivo aqui, comente e compartilhe, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.